Capítulo 11. Porque eles não despertam. Os Estados Unidos não caíram nunca, já estão caídos. E se isso aplica à Inglaterra também, nunca serão escravizados. Seu povo já se acha acorrentado pelas cadeias de uma anarquia moral que eles mesmos criaram. Eles mesmos escolheram. Aqui vivem milhões de pessoas moralmente enfermas que não desejam a cura. Estão comprando ilusões e pagando com a própria alma imortal. E não apenas rejeitam a realidade, mas zombam e criticam dela abertamente. A sociedade está sendo inundada por uma avassaladora maré de transgressão à lei de Deus, de desobediência ao Senhor, de uma iniquidade que destrói a alma humana. Hoje, as massas humanas estão vendendo a alma ao diabo a preço vis, de uma forma até então nunca vista. Já ninguém há que se desperte e te detenha. Isaías, capítulo 64, verso 7. Que quebranto infernal é esse que os aprisiona? Por que tal fascínio os prende? Quem lhes aplicou essa lavagem cerebral? Por que não despertam e reagem? Parece que o mundo, sob a direção do diabo, deu uma nova injeção de força à carne. Um dos sinais dos últimos dias é que os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Observemos que prazeres está no plural. Onde é que se prepara essa iguaria no inferno? Nas destilarias do mundo? O argumento é que, em alguns casos, os governos das nações subsidiam essas indústrias para que mantenha alta a oferta de empregos e muito fraco. As destilarias são perfeitas creches, onde se nutrem assassinos que andam por aí portando armas, ou em seus automóveis, dirigindo embriagados. Nos tribunais julga-se o fruto da bebida. O avivamento aniquilaria essa planta mortal pela raiz. O louco carrossel da sensualidade acha-se carregado de milhões e milhões de jovens que aguardam sua iniciação na prática da iniquidade. Quando o erro é apresentado como algo tão grave, a juventude pecaminosa, a libertina, não se interessa em praticar o bem. Por uma hora dessa vida maravilhosa, dizem eles, vale muito a pena arriscar essa especulação que os teólogos chamam de eternidade. Pensemos por um instante. Pode haver burrice maior ou prática mais animalesca do que um concurso de cerveja? O vencedor é aquele que ainda permanece de pé, depois de que todos os outros, grunhindo como porcos, já caíram no chão, inconscientes pela bebida. É uma competição praticada não apenas pelos homens das cavernas, mas também pelos novos intelectuais que se acham fisicamente saciados de alma manchada e irremediavelmente entregues à iniquidade. Saturados de luxúria, jogo, bebida, esses indivíduos, adultos no corpo, mas moralmente retardados, entoam o lamento de Lady Brian. Hoje só tenho cinza, onde antes tinha fogo. A alma que havia em meu corpo está morta. O que antes eu amava, agora apenas admiro. Meu coração é tão grisalho quanto meus cabelos. Se a igreja tivesse algo de mais vivo, positivo para apresentar a essas pessoas que de dia estão nos clubes recreativos e de noite nas boates, talvez elas pudessem se afastar desses locais de carnalidade. Onde que precisamos dessa hora de corações fervorosos, olhos que choram, lábios dispostos a propagar o Evangelho. Se tivéssemos um décimo de espiritualidade que julgamos ter, aos domingos as ruas da nossa cidade ficariam cheias de filas de crente marchando para Sião, com um pano de saco em cinza, lamentando a calamidade que fez com que a igreja se tornasse essa coisa sem beleza, sem ardor e improdutiva que hoje é. Se chorássemos em nosso aposento de oração,
como choram os judeus no Muro das Lamentações, em Jerusalém, estaríamos vivendo em um constante avivamento, uma constante renovação de vida. Se retomássemos a prática dos apóstolos, de esperar no Senhor a vinda do poder apostólico, teríamos condições de sair e pregar o Evangelho com as mesmas possibilidades apostólicas. Mas nesses dias a maior preocupação nossa estão todos satisfeitos? O propósito de Deus para nós não é que experimentemos felicidade, mas santidade. O fato, porém, é que a insensatez desse lugar, embora Paulo, escrevendo a Tito, tenha recomendado tanto jovens como a velhos, sejam sensatos. Não há dúvida de que hoje precisamos novamente nos pôr de joelhos e escalar a colina do Calvário, assim, em oração, e contemplar a cruz com atitude de humildade, adoração. Primeiro a igreja terá de se arrepender, depois o mundo se quebrantará. Primeiro a igreja terá que chorar, depois os altares ficarão cheios de pecadores arrependidos. Quando o psicólogo William James, professor da Universidade de Medicina da Universidade de Harvard, encontrava-se no auge de sua atuação, foi acometido por uma misteriosa enfermidade. Estava com os nervos abalados, sofria de insônia, passava por profunda depressão, mas não sabia o que fazer para se curar. Foi para a Europa. Será que encontraria a cura em Berlim? Mas ali ele não encontrou nenhuma esperança. Em tal Viena, a mesma coisa. Será que em Paris não acharia a solução de seu mal? Mas ali também não se encontrava remédio para ele. Seu desespero foi aumentando. Foi a Londres, depois Escócia, mas em nenhum lugar havia cura. Voltou para os Estados Unidos com a ideia de suicídio e passar-lhe pela mente. Afinal, alguém lhe recomendou, um homem que orava por enfermos. A cura divina era um anatema para William James, famoso filósofo e psicólogo. Sua mente privilegiada e todo o seu conhecimento intelectual protestavam contra tal recurso. Mas não havia outra saída. Foi aquele crente simples e letrado e pôs as mãos sobre a cabeça do filósofo e orou. Mais tarde, James relatou o seguinte: senti uma energia misteriosa perpassar o meu corpo e logo depois me sobreveio enorme sensação de paz. Compreendi que fora curado. Mas parece que quando se trata de cura, a enfermidade maligna desse mundo louco, o abana da ciência e o fartar da política são bem mais interessantes para nós, com nossa vontade obstinada e nosso intelecto desvirtuado, do que a cruz de Cristo. O fato, porém, é que se quiséssemos ver a restauração da humanidade, teremos que ser humilde como foi William James e voltar à cruz de Jesus e ao seu poderoso sangue.